Olá, boa noite. Hoje é dia 16 de novembro de 2022. Está entrando no ar, aqui nos canais da RCW TV, o episódio número 86 do Papo de Trivela. Excepcionalmente, nesta semana, o nosso programa está indo ao ar na quarta-feira, sendo que estamos com um convidado especial. Vamos conversar com o ex-jogador Euler, o filho do vento, que vai falar sobre sua carreira como jogador, por onde atuou, principalmente no Atlético, América, Vasco da Gama, São Paulo, Palmeiras e Seleção Brasileira. Logo depois da participação do Euler, eu, Leandro Dias, juntamente com os debatedores da equipe esportiva da RCW TV, Fernando Luiz Baldiotti, Giovanni Trombini, Sidney Amaral e Nivaldo Pascoal, vamos debater aqui sobre a expectativa para a abertura da Copa do Mundo, sendo que o Brasil estreia contra a Sérvia na próxima semana. E também vamos destacar as últimas notícias relacionadas aos grandes clubes de Minas e também do Rio de Janeiro. Então fique ligado aqui na nossa programação para você ficar muito bem informado sobre o esporte da nossa região e os principais temas do mundo esportivo. Cumprimentando aqui a nossa bancada de hoje, né, que estará aqui com essa participação especial do Euler, começando com o nosso amigo, jornalista, radialista, sambista, Fernando Luiz Baldiotti. Boa noite, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso Papo de Trivela. Boa noite para você, Leandro, também o Sidney Amaral, Nivaldo Pascoal, Giovanni Trombini, né, os nossos amigos e amigas que estão nos acompanhando aí pela RCW TV, ao nosso Geraldo Gomes, o nosso diretor-geral, Nico Cunhas Paulino, e deixei por último para cumprimentar essa fera aí, né? Craque que, graças a Deus, tivemos uma convivência aí pelos gramados do Brasil, né? O nosso filho do vento, Euler, cracaço, bom de bola, ídolo, e que honrou, tem que deixar bem claro, que honrou a camisa por onde passou. Isso que é importante, sendo leal, honesto, objetivo e, acima de tudo, bom caráter. Um abraço para você, craque Euler, ídolo do futebol brasileiro. Muito obrigado a todos vocês. Né? É um prazer poder reviver coisas que nós vivemos juntos, né? E como estava dizendo, de uma simplicidade muito grande. Né? E vamos lembrar de coisas aí que vai matar a saudade, porque dá saudade com toda certeza, eu tenho saudades. E então, que Deus abençoe e que seja uma noite maravilhosa aí para nós. Obrigado aí a todos, ao Cid, ao Nival, ao Giovanni, a você, Fernando, ao Leandro e aos ouvintes. Tenho certeza que vai ser um papo bem bacana. Muito bem. Giovanni Trombini, diretamente de Descoberto. Seja bem-vindo mais uma vez ao Papo de Trivela, Giovanni. Boa noite, Leandro, meu querido professor Baldiotti, né, meu amigo Sidney Amaral, Nivaldo Pascoal, essa fera aí, Euler, que tantas vezes a gente viu, né, pela televisão, como disse o Baldiotti, além de um craque, além de um grande jogador, um cara batalhador, um cara honesto, um cara que construiu um legado, né, uma história por onde passou. Eu já visto que todas as torcidas dos quais, os clubes pelos quais o Euler passou, ele só deixou boas recordações, só coisas boas, né? Todos os torcedores, a gente tem muito contato com um número grande de torcedores e a gente, durante a semana, já sabia da participação do Euler e conversando com torcedores do São Paulo, do Palmeiras, do Vasco da Gama, do América Mineiro, né? Todos são unânimes em dizer que o Euler, além de um craque, é um ser humano na verdadeira concepção da palavra. Mais uma vez, o futebol nos dando mostras, nos trazendo a refletir, né, que ainda existem grandes pessoas, grandes seres humanos. Euler, satisfação muito grande poder estar aqui hoje contigo, um prazer, uma alegria muito grande e poder participar aqui da bancada mais democrática do Brasil
trazendo aí de volta, contar um pouquinho da história de vida, do legado deixado pelo Filho do Vento. Boa noite, seja bem-vindo. Obrigado, Giovanni. Deus abençoe. Tenho certeza que essa noite aí será memorável para todos nós. Nivaldo Pascoal, aqui de Juiz de Fora, muito boa noite, seja bem-vindo ao Papo de Trivela. Boa noite, meu amigo Leandro Dias, Fernando Luiz Balgiotti, Giovanni. Boa noite. Amaral, que eu vi muito pela televisão, agora aí participando da live. Para mim é uma honra, graças a Deus, graças aí ao Leandro, que tem essa oportunidade. O meu destaque, o Leandro e todos aí da RCW TV, mandar um abraço também para o Geraldo Gomes e a todos os internautas, que nos assistem, o meu muito obrigado a todos eles. A morte, da jogadora de vôlei, Isabel Salgado, aos 62 anos, ela fazia parte da equipe de transição do Lula, infelizmente faleceu às 4 horas da manhã dessa terça-feira. Então aí, meus sentimentos aí a todos aí do vôlei, a todos os familiares dela, todos aí do esporte aí, infelizmente uma notícia triste aí. Muito boa noite a todos aí. Verdade, Nivaldo. Fica aqui o registro do nosso programa Papo de Trivela, né? Sidney Amaral, nosso representante do Rio de Janeiro, do canal Tá Linkado, onde é realizada a transmissão simultânea do nosso Papo de Trivela. Sidney, uma boa noite e seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso Papo de Trivela. Boa noite, meus amigos, Leandro Dias, Fernando Luiz Balgiotti, Giovanni Trombini, Nivaldo Pascoal e Euler, o Filho do Vento. É um motivo de muita alegria eu poder estar aqui e agradecer muito o convite mais uma vez dos amigos para poder participar, justamente nesse dia que é tão especial, que a gente vai entrevistar Euler, o cara, por quem eu tenho uma admiração especial, até pelo fato de ter tido contato com meu falecido pai, tenho um sentimento especial, podendo estar participando desse momento, E eu iria comentar depois, mas eu já vou até adiantar agora, O Euler fez parte da geração que me fez me apaixonar por futebol, Ele jogou na geração do Vasco de 2000 a 2002, que foi quando eu despertei para o futebol, minha paixão, meu amor pelo Vasco da Gama, Não é novidade para ninguém que eu sou torcedor fanático desse clube, muito por influência do meu pai, E poder estar agora no mesmo ambiente, mesmo que virtual, com o Euler, cara, eu tenho com muito carinho esse momento da minha vida, sabe? Então, boa noite para todo mundo e bom programa para todos. Muito bem, bom. Hoje temos o prazer de receber aqui no Papo de Trivela, o ex-atacante Euler, que ficou conhecido no futebol como Filho do Vento, em razão da sua velocidade, Revelado pelo América Mineiro, Euler se destacou também vestindo outras camisas de peso do futebol brasileiro, em especial o Atlético Mineiro, Vasco da Gama, São Paulo, Palmeiras, e sua boa fase rendeu convocações para a seleção brasileira entre os anos de 2000 e 2002. Euler, primeiramente, agradeço aqui pelo fato de você ter aceitado o convite para participar do Papo de Trivela. Vamos destacar aqui, durante sua participação, o auge da sua carreira como jogador. Mas antes disso, Euler, eu gostaria que você começasse falando para a gente como foi o início da sua trajetória no futebol, desde os tempos em que você atuava na base do Venda Nova, lá de Belo Horizonte, e sua ida para o América, onde você se profissionalizou e ajudou o time a conquistar o Campeonato Mineiro de 1993, sendo que naquela competição estadual, inclusive, você foi eleito a revelação do campeonato. Uma boa noite e seja bem-vindo ao Papo de Trivela. Bacana demais. Relembrar essas coisas, então, é emocionante. Porque em 1985, eu saio de Felizlândia, a cidade do interior aqui de Minas, para Belo Horizonte, para tentar a sorte no futebol. Porque era um sonho meu de infância poder... isso para mim, eu saio de Felizlândia, escondido do meu pai, que meu pai era contra jogar futebol, não gostava, e vou para Belo Horizonte e faço um teste no Atlético, fico no Atlético durante 6 meses, onde 5 deles era fazendo uma musculação para eu poder ganhar a caixa e depois me dispensaram. Depois fui no América e pedi uma oportunidade de fazer um teste. Eles me deram essa oportunidade
mas da mesma forma eu fui dispensado. Mas não queria desistir, fui no Cruzeiro, e da mesma forma eu procurei a diretoria, procurei o pessoal para poder me dar uma oportunidade para poder treinar, para poder fazer uma avaliação. Marcaram o dia, fui no teste, mas também não passei. Mas desistir não era opção. Então lembrei de um clube que era nessa década de 80, era um clube que, embora não tinha categoria profissional, somente infantil, juvenil e juniores, mas era um clube de tradição em Belo Horizonte, na região. Era o Venda Nova e o Santa Teresa. E aí eu fui no Venda Nova para fazer um teste e me deram essa oportunidade. Eu até fiz um teste diferentemente da minha posição, porque no dia que eu pedi o teste, é até um caso legal pra caramba, porque eu fui pedir um dia para treinar, e no dia que eu cheguei no Venda Nova para poder fazer minha inscrição, estava tendo um jogo do Venda Nova. E o Venda Nova não estava jogando bem, estava perdendo o jogo, e eu sentei na arquibancada para poder assistir, e de repente chegou um menino do meu lado, e falou que o Venda Nova não arrumava um ponto esquerda nunca. Então, quando o treinador me perguntou de que você joga, eu falei assim, ponto esquerda, nato. E nesse dia, aproveitou a oportunidade. Eu treinei muito bem, e aí no Venda Nova foi onde tudo começou. Do Venda Nova eu fui para o América, também com uma história muito legal, que tudo começou como um empréstimo, e depois para disputar uma Taça Rio, onde eu joguei muito bem essa Taça Rio pelo América, mas tinha que voltar pelo Venda Nova, porque eu só estava emprestado, ainda juvenil. Mas o América arrumou uma maneira de me levar para o América. E ofereceu ao Venda Nova, porque o Venda Nova era um clube assim, muito carente, muito carente. Quem conhece sabe. Morava na residência, a gente não tinha nem cama, era o colchão no chão, não tinha cozinha, tudo que a gente fazia era num bar que tinha na esquina, que dava a gente almoço, que dava a gente café. E então a América propôs dar geladeira, fogão, colchão, beliche, cobertores, par de chuteira, bola, em troca de 5 jogadores. E o treinador Renato Neves, que me dispensou quando eu fiz o teste no América, que foi escolher os 5 jogadores. E me escolheu junto com outros 4. Então, assim, eu fui para o América Mineiro. E aí, já num clube onde tinha categoria profissional. Começamos aí a ver começar a ser realizado. Né? E, embora todas as dificuldades que existiam, de você até dormir debaixo da arquibancada, debaixo da piscina, aí depois você ir para um galpão, a luta, meu amigo, era muito grande, mas a vontade de vencer era maior. E então a gente buscava sempre melhorar, e em um treino, ainda juvenil, que o profissional treinava muito contra o juvenil. Tinha uma época que o profissional sempre levava ou o júnior ou o juvenil para poder treinar com o profissional, fazer um coletivo. E eu me destaquei no coletivo. E fui muito bem no coletivo, e na época o Jair Bala, que era treinador do América, me promoveu à categoria profissional. E aí, com 17 anos, eu já estava no profissional do América. E foi um tempo muito bom, muito bacana. As coisas foram acontecendo, como foi dito aí, em 93, conquistamos o título do Campeonato Mineiro depois de 23 anos, sem o América levantar uma taça, e a partir daí tive o interesse do São Paulo, e então fui para o São Paulo com o Tele Santana, o mestre Tele, meu pai, dentro do futebol, um cara que me ajudou muito. Do São Paulo para o Atlético, do Atlético Palmeiras, do Palmeiras para o Vasco. Aí tive 2 passagens no Japão, uma no Verde em 98 e outra em 2002 no Kashima Antlers. Pelo Vasco da Gama eu fui convocado para a seleção brasileira,
E no meu retorno ao Brasil, eu volto para o São Caetano, onde conquistamos o Campeonato Paulista em 2004, né? Uma equipe fenomenal. Tínhamos nada mais, nada menos que primeiro estava o Tite, o treinador, quando eu cheguei, foi quem me pediu a contratação, e sai o Tite e entra o Muricy Ramalho, né? Campeão paulista. Então, foi um time muito bacana, e não pode esquecer que aí eu me retorno para o Atlético, para o América, e tem uma passagem no Baeta, Nivaldo, não é mesmo? É verdade. Eu lembro muito bem. Eu fui atender um pedido do alemão, que era o técnico na época, para disputar 3 jogos pelo Baeta, e encerro de volta ao América, com o objetivo de ajudar o América a voltar à elite do futebol brasileiro, e em 2010 para a primeira divisão. E a partir daí, então, eu preparo a minha despedida, e é isso. Como jogador, assim foi o meu currículo. Ô Euler, falando ainda do América, no Clube Mineiro, você ganhou o apelido de Filho do Vento, né? Atribuído ao jornalista na Rádio Itatiaia, na época, Milton Neves, né? E na época já existia... Naves, é o Naves. É Naves. Mauro Naves, exatamente. Já existia Milton Naves, que era o Dejair, o Valdeir, que jogou no Botafogo, né? Você chegou a jogar contra ele, e dentro dessa pergunta aí, quem era o verdadeiro Filho do Vento? O The Flash ou o Filho do Vento? Filho do Vento só existiu um, não vai ter outro. Pode ter neto do vento, pode ter pai do vento, pode ter primo do vento, né? Só tem um. Mas foi assim, muito bacana. Milton Naves, da Rádio Itatiaia, me deu esse apelido. Depois de um maravilhoso. Ele, na verdade, ele até narrou o gol como Euler The Flash. Mas aí o Mauro Neto, que era o comentarista de campo, disse: não pode ser The Flash, porque já tem o Valdeir. Já tem o The Flash. Aí ele começou a gritar: mas foi um gol muito rápido, aí comenta aqui, comenta ali, foi mais rápido que o vento, parece até o Filho do Vento. E quando ele falou Filho do Vento, o grande Oswaldo Faria falou assim: esse é o apelido do Euler, pode continuar que vai pegar. E a partir daí, tudo que eu fiz foi conciliar aquilo que eu tinha de melhor, que era a velocidade, com o apelido. Inclusive, uma revista especializada em esporte, eu não me lembro se era Placar, porque eu sou colecionador de revistas esportivas. Desde aquela época, eu tenho revistas aqui, relíquias, né, na minha coleção. Fizeram, inclusive, uma comparação, um estudo comparando a velocidade do Euler com, na época, o recordista mundial dos 100 metros rasos, né? Não sei, parece que era o Carl Lewis, não tenho certeza agora, mas realmente os dados são significativos e impressionantes. Né? Como que um jogador de futebol chegou a ter uma velocidade daquela tão próxima de um recordista mundial dos 100 metros livres. Sim. Foi no São Paulo essa avaliação, no Parque Ibirapuera, se não me engano, foi 10,9 o meu tempo, né, dos 100 metros. Hoje está sendo abaixo de 9. Mas, cara, tudo que eu fiz foi usar essa velocidade ao meu favor. Então, eu busquei a forma de poder driblar em velocidade, de poder finalizar em velocidade. Então, o meu trabalho todo era feito em cima daquilo que era a minha característica. Tanto o trabalho em coletivo, quanto o trabalho individual. Né? E também o trabalho físico. E foi aprimorar, melhorar cada vez mais a velocidade. Ô, Euler, pela sua trajetória que você falou aí, desses clubes que você passou, e a gente sabe que
cada treinador tem um jeito de trabalhar. Mas você citou um nome aí que é o lendário, acima de tudo, o Tele Santana. Que o Tele Santana, além de ser técnico, né, ser um professor, ele olhava muito o lado humano dos jogadores que trabalhavam com ele. E mesmo aqueles que trabalhavam em outras equipes, que tinha você, vamos supor assim, amigo do fulano de tal, do outro time, mas você conversava e tudo, é um verdadeiro paizão, né? Ele ajudou a muitos jogadores da sua época e de outras épocas aí do futebol brasileiro a ter a sua casa, a ter o seu patrimônio. Ele sempre falava, eu me lembro, uma vez eu entrevistei ele lá no Morumbi, aí falando sobre isso, eu falei assim, pois é, Tele Santana, todos os jogadores te elogiam por isso, por isso, por isso. Ele falou assim, a primeira coisa que um jogador chega, ele não tem salário. Aí, de repente, ele passa a ganhar, vamos supor, se fosse hoje, 100 mil reais, 200 mil reais. Aí a primeira coisa que ele quer comprar é um carro, é um relógio, principalmente um carro. E o Tele ficava em cima dos jovens atletas para comprar a casa para a mamãe. Ele foi o melhor de todos os técnicos que dirigiram você, meu amigo Euler? Sem dúvida nenhuma. O mestre Tele, não só para mim, como para muitos. Eu digo, isso é verdade. Todos aqueles atletas que ouviram os conselhos do Tele e praticaram os conselhos do Tele, hoje estão bem de vida e estão estáveis na sua vida financeira. Aqueles atletas que não quiseram dar ouvidos ao que o Tele fala, muitos deles hoje estão numa situação muito triste, ganhavam milhões, né? Entre aspas, milhões da época, porque era uma época em que salário... Eu, por exemplo, no Brasil, eu nunca ganhei um salário de 100 mil reais. Hoje, 100 mil reais se paga na segunda divisão. Né? Verdade. E eu fui ganhar um pouco melhor quando eu fui para o Japão. Então, o Tele sempre deu conselhos. Mas, para mim, ele foi muito mais do que isso. Eu digo por quê. Eu vinha do América, cheguei no São Paulo, e no América, o América era um tempo em que a parte tática, o sistema das equipes era 4-3-3. E se jogava muito com ponta direita e ponta esquerda. E eu era ponta direita de jogar ali em cima da linha. Então eu tinha comigo meus dribles para fora, entendeu? E tinha também a receber as bolas em diagonal de fora para dentro. E o Tele me chama e fala, olha, o futebol vai passar por uma mudança. Esse 3 atacantes vai vir com 2. O futebol vai passar a jogar o Brasil, vai passar a jogar num 4-4-2, entendeu? Num 3. Eu já tinha essa visão há muito tempo. Então é necessário você aprender a jogar de dentro para fora, não só de fora para dentro, como de dentro para fora. E muitas das vezes ele me chamava, ele morava no CT, eu morava no CT, então ele batia na minha porta, vamos para o campo treinar? Vamos para o campo treinar. Muitas das vezes, acabava um treino, eu perguntava a ele, podemos treinar hoje, isso, aquilo, você pode me ajudar? Ele sempre disposto a fazer um trabalho extra para que pudesse me ajudar a jogar de forma diferente. E então, isso aconteceu, e eu sou muito grato a ele, porque eu consegui, ao longo da minha carreira, adaptar em todos os setores ofensivos do campo. Todos os setores ofensivos, tanto pela direita, quanto pelo centro, quanto pela esquerda. Então, eu sou muito grato a ele, cara. Eu devo muito ao Tele Santana. Bom, depois daquela boa fase que você teve no São Paulo, né, Euler, onde você foi vice-campeão da Taça Libertadores, ganhou a Recopa Sul-Americana, você retornou para o futebol mineiro, né, mas aí para atuar no Atlético. Inclusive, você teve duas passagens pelo Atlético, né, conforme você já destacou no início do programa, uma entre 1995 e 97 e a outra em 2005. Né? E ao todo você marcou 62 gols
e até muito querido pela torcida atleticana. Aí eu te pergunto o seguinte, retornar ao futebol mineiro após uma boa passagem pelo São Paulo, e gostaria que você falasse um pouco daquele time do Atlético de 96, que fez aquela semifinal com a Portuguesa de Despós, que assim, ficou memorável, né? Aquela semifinal, um jogaço em São Paulo, depois outro jogo no Mineirão, onde a torcida do Atlético lotou, né? Lotou o Mineirão, fez o Mineirão tremer, e o Atlético, que por muito pouco, né, não avançou para a final para decidir o título do Brasileirão contra o Grêmio naquela ocasião, né? Exatamente. Em 95, o Tele Santana, mais ou menos em fevereiro ou março, por aí, o Tele Santana pede licença do São Paulo para se tratar, né? E o Muricy assume. E no que o Muricy assumiu, o Muricy me chama para conversar e falar que ele iria pedir a contratação de um atacante e que esse atacante iria chegar para jogar. Então, se eu quisesse procurar uma outra equipe para jogar, que eu poderia, entendeu? E aí eu recebo uma proposta do Atlético Mineiro. E aí, com essa informação do Muricy, conversei com ele de prontidão falou que tranquilo, que poderia ir, que seria bom para mim, muito importante, e que o São Paulo iria contratar, se não me engano, atacante. Eu venho para o Atlético Mineiro. No Atlético Mineiro eu encontro a torcida do Galo num primeiro jogo, Atlético e Flamengo, centenário do Flamengo, um jogaço, ganhamos de 3-2, eu fiz o terceiro gol. E ali eu tenho um primeiro encontro com a torcida marcante, porque a torcida, eu tinha um apelido Filho do Vento, mas no América eles cantavam Euler, Filho do Vento, né? Euler, olê, Euler. E no Atlético eles pegaram o apelido e cantaram o apelido. E aí ficou como Euler, Filho do Vento. Então, virou uma música. E ficou marcante, porque o estádio inteiro cantava. Então, foi um momento maravilhoso para mim. E atuar ao lado de atletas que eu estava em frente à televisão torcendo, como o Tafarel, Éder Aleixo, Toninho Cerezo, todos os jogadores de seleção de mundial em que eu ficava torcendo, e ali, de repente, eu estou ao lado desses caras. E Paulo Roberto Prestes, Paulo Roberto Costa, né? Então, o Atlético, pouco a pouco, foi montando uma equipe para poder buscar novamente o Campeonato Brasileiro. E esse jogo específico de 96 era um jogo primordial para isso, contra a Portuguesa, que tinha uma grande equipe, não podemos esquecer do Zé Roberto, Zé Maria, né? o próprio Alex Alves, né? o Rodrigo Mendes, não, é o Rodrigo Maia, Rodrigo Fabrício. Então, ou seja, mas a gente tinha tudo para poder chegar à final contra o Grêmio e jogar a decisão em casa. Porque o jogo contra o Grêmio, a gente classificou melhor do que a Portuguesa, decidimos em casa e classificamos melhor que o Grêmio, que poderia jogar em casa também a decisão. Mas, infelizmente, não foi uma noite do Tafarel, né, onde foram 2 gols assim que defensável, com toda certeza, né, ainda mais pelo seu Tafarel, mas foi para mim, momentos marcantes, emocionante, eu digo emocionante porque, cara, eu venho da torcida, eu venho da geral, eu venho de assistir jogo da arquibancada, assistir esses caras, ver esses caras em 86, quando a seleção estava fazendo pré-temporada na Toca da Raposa, eu subi na boleia de caminhão, em carroceria de caminhão, para poder ver os caras treinando, e se eu bati o olho já era uma emoção muito grande. Então, cara, para mim foi maravilhoso esse tempo no Atlético. Especial. Aí depois do Atlético, né, você desembarcou no Palmeiras em 97, ficou até pouco, né, já que foi atuar no futebol japonês, mas você retornou, né, ao Alviverde em 99, sendo fundamental, inclusive, na conquista do primeiro título da Libertadores do clube, né? Gostaria que você falasse para a gente como que era fazer parte daquele elenco do Palmeiras de 99, comandado pelo Filipão,
Eu me lembro muito bem, era um elenco assim recheado de grandes jogadores, né? O banco de reserva do Palmeiras, por exemplo, né? Alguns que ficavam ali na reservas em alguns jogos, era assim de dar inveja, né? Eram praticamente os titulares e reservas quase todos ali no mesmo nível, né? E jogadores de seleção brasileira, né? Sim, a minha ida para o Palmeiras, cara, foi assim algo também de muita alegria. Eu recebo a proposta do Palmeiras, mas não queria sair do Atlético, até que o Filipão me liga. E o Filipão fala comigo por telefone e ele disse, olha, tem um contrato de 3 anos com o Palmeiras, o objetivo é disputar o Mundial e é muito importante um jogador com a sua característica. Eu gosto muito de jogador veloz e eu gostaria de contar com você. E então, a partir daí, as coisas começaram a mudar e eu chego no Palmeiras. Em 97, em julho de 97, eu chego no Palmeiras, consigo ser titular até o final, né, do Brasileiro contra o Vasco da Gama, onde a gente, 2 empates, o Vasco conquistou o título, mas o vice-campeão naquela época não disputava a Libertadores. Então, o Palmeiras tinha que buscar um novo campeonato para poder tentar a Libertadores em 99. Consegui a vaga em 98 para 99. O Filipão, então, me chama para a conversa para dizer a mesma coisa que o Muricy daquela época. Olha, estou trazendo o Paulo Nunes vai jogar, mas eu preciso de você na Libertadores e preciso que você esteja jogando. Então, eu prefiro que você busque um clube onde você vai jogar. E aí pintou essa oportunidade para o Veiga Kawasaki no Japão. E aí eu vou de empréstimo, retorno machucado com a lesão de cruzado que eu sofri em agosto de 98 lá no Japão, e retorno para o Palmeiras, e mesmo assim o Filipão sempre disse, pode recuperar tranquilo, que nós vamos... Aí o Palmeiras consegue a Libertadores através da Copa do Brasil, e o Filipão em todo o tempo bancou a minha permanência, mesmo com a lesão, para a Libertadores. Então eu volto da lesão e sofro uma outra lesão no mesmo joelho, mas mesmo assim, né? E aí no dia da inscrição ele chegou para mim e falou assim, olha, só sobrou a camisa 24. Eu falei assim, é essa mesmo. É essa que minha mãe falou que é para eu usar. Sem problema. Eu só fazer primeiro que eu vou mostrar minha caneca aqui do Baeta, aqui, ó, do Tupinambás, aqui é um dos clubes que eu também torço também, você jogou em 2007, tá aqui a minha caneca aqui, e vou fazer uma pergunta em cima disso, do Tupinambás que você passou em 2007, né, você jogou 3 jogos, chegou já para a fase decisiva, e o Tupinambás, né, não conseguiu, né, o objetivo, que era subir para o módulo 2, acabou desativando e voltando só depois, 9 anos depois, em 2016, até hoje está. Mas a pergunta é a seguinte, o alemão foi o técnico daquela equipe, embora você já chegou na reta final. Você acha, o que faltou para o Tupinambás subir naquele ano, em 2007, para o módulo 2? Você acha, se talvez tivesse sido um treinador que conhecesse mais o interior de Minas, você acha que o Baeta, como o Baeta fez em 2016, né, com o Gerson Evaristo, pegou um treinador acostumado a subir times e deu certo em 2016. Você acha que em 2007 o Baeta fizesse a mesma coisa? Não o Gerson Evaristo, mas um outro treinador que fosse acostumado a subir times do interior para outros modos. Você acha que o Baeta conseguiria o acesso ou você vê o trabalho do alemão como bom? Você acha que realmente não deu porque futebol às vezes acontece mesmo, do time às vezes fazer as coisas certas, mas não conseguia os resultados, não conseguia as vitórias? Sim, exatamente isso. O trabalho foi muito bom. Todos os atletas focados, unidos, entendeu? Em busca do acesso. A gente estava assim numa pilha para poder subir de uma coisa assim, que eu vou ser bem sincero, no grupo que eu estava antes do América não teve igual, entendeu? E o fator campo, que foi, se não me engano, em Itaúna,
nós jogamos, não me lembro agora, um jogo que nós fizemos em um campo que foi muito ruim, e esse jogo é que prejudicou, porque aí, com a perda desse jogo, aí pode ser que faltou a experiência de um treinador que conheça o interior e campos ruins, entendeu? E jogar em função do campo. Mas, cara, nós estamos falando de um campeão mundial. Nós estamos falando de um treinador que jogou numa das maiores equipes da Itália. Eu não acredito que ele aceitaria, assim como eu hoje como treinador, não aceito também, mesmo em campo ruim, eu ter que jogar em função do campo, né? Mas, no meu modo de ver, o alemão acertou em tudo, foi questão do futebol mesmo, que infelizmente não aconteceu. Eu lembro que o Tupinambás montou uma grande equipe, né, para o nível das outras equipes, né, da segunda divisão do futebol mineiro naquele ano. Tinha uma expectativa muito grande do time subir para o módulo 2 em 2008. Acabou não acontecendo, inclusive o Tupinambás, em 2008, acabou não formando um time de futebol profissional, né? Somente quase 10 anos depois veio formar, em 2016, conforme o Nivaldo citou aí, e aí o Tupinambás consegue o seu acesso e também o título da competição. Mas é uma equipe que ficou marcada, e pode ter certeza, Taíl, ficou marcada pelo torcedor do Baeta, porque tinha muito tempo, Euler, que o Tupinambás não tinha um time profissional, né? Muitos anos que o Tupinambás não disputava uma competição profissional, né? E aquilo dali, aquele ano de 2007, apesar do acesso não ter vindo, ficou marcado na memória do torcedor do Baeta. Eu converso com muitas pessoas, né? Eu sou criado dentro do Tupinambás também, frequentei muito o clube, né? O Baeta, e muita gente lembra, né? Recorda do ano de 2007, o tempo que você jogou lá, o Renato Santiago, né? Um grande jogador também, o Alexandre Alvim. É uma equipe que marcou, né, ficou marcado ali na memória do torcedor Baeta, e pode dizer que é o começo de tudo, né? Talvez ali o começo para o Tupinambás, quase 10 anos depois, retornar com o time profissional. Agora, Euler, eu vou perguntar para você uma questão, né? Mais assim, o ponto central da sua carreira, que foi ali quando você foi para o Vasco da Gama, né? Onde você ficou entre 2000 e 2002, né? E tem cronista aí do Papo de Trivela aí, doido para falar aí, ó, né? Do Vasco da Gama, né? Pois é. É agora que o Sidney vai entrar, porque o Euler, o Fernando, ele participou de duas grandes conquistas do Vasco, né? O Sidney lembrou muito bem aí, no início do programa, que foi o Campeonato Brasileiro e a Copa Mercosul, né, Sidney? E aí, antes do Sidney até perguntar para o Euler, eu peço para que o Euler fale o seguinte, Euler, aquela virada sobre o Palmeiras, né, 4-3 no antigo Parque Antártica, pode dizer assim que é o jogo mais memorável coletivamente que você atuou, porque assim, não vou falar individual não, porque individual todo mundo do Vasco jogou bem aquele segundo tempo. O Juninho Paulista foi assim, espetacular naquela partida, né? O Viola, que entrou no segundo tempo, também contribuiu bastante, o Romário decidindo, mas coletivamente aquela partida assim ficou marcada para você, é o que você tem mais orgulho de contar para as pessoas? Sim, existem duas partidas que fui o protagonista, que foi 4-2 Palmeiras e Flamengo, Copa do Brasil, em que eu faço os 2 gols aos 46 e aos 48 do segundo tempo. E, sem dúvida nenhuma, essa virada do Vasco da Gama em cima do Palmeiras, que assim foi algo extraordinário, especial, entendeu? Foi algo assim que realmente nós entramos em campo com o mesmo objetivo de sempre. Nós tínhamos uma equipe que a gente sabia cada canto que um atleta atuava, entendeu? Jogava de acordo com a característica de cada jogador. Cada jogador, cara, assim, posso dizer que ao longo da minha carreira foi a equipe mais perfeita que eu joguei, por ter características que completavam e que o jogo funcionava de acordo com essas características. O jogo coletivo funcionava de acordo com essas características. E, embora a gente estava perdendo de 3-0, mas devido à volúpia do Palmeiras. E o Palmeiras não errou.
ele não teve erro, entendeu? E nós tivemos erro. E os erros que nós tivemos não foi assim, praticamente muito mais do que os erros que o Palmeiras cometeu. E diante dos acertos do Palmeiras, foram acertos primorosos, porque faz 3 gols, entendeu? Poderia ter sido mais, e a gente dentro de campo não estava entendendo o que estava acontecendo, entendeu? A gente tentava consertar. A gente jogava, a gente tinha jogo que a gente olhava um para o outro assim, agora vamos acelerar, agora vamos acalmar, agora vamos recuar, vamos descansar. Então a gente jogava assim no Vasco da Gama. Fomos para o vestiário. No vestiário teve, na verdade, um vestiário muito assim, cabisbaixo, né? Quase ninguém falava nada. E eu mesmo falava nada, porque eu olhava para a direita, tinha o Romário, eu olhava para a esquerda, tinha o Júnior Baiano, eu olhava para frente, eu não vou falar o quê? Então, mas o Eurico Miranda deu uma palavra, o Joel Santana, que tinha acabado de chegar, foi muito feliz em tentar levantar o astral do grupo, entendeu? A troca, a entrada do Viola foi muito importante, mas o primordial foi antes de entrar em campo, antes de subir a escada do Parque Antártica para voltar para o segundo tempo, onde a palavra de todos foram de humildade. Como assim? 3-0 para o Palmeiras. Poderia ter sido mais. Vamos entrar para não passar vexame. Entendeu? Tudo que a gente falou, tudo que foi dito ali na roda, minimizar aquela situação, entendeu? Triste que estava acontecendo. Então, ali eu acho que todos deixaram o ego ali, subiu, e aí, meu amigo, logo na hora que começou, você via os caras e você sentia os caras correndo, e você vai correr junto, e o outro sentia que você está na volúpia, vai na volúpia também, e até com a expulsão do Júnior Baiano, nós continuamos com a mesma vontade, com a mesma volúpia, com a mesma intensidade, e fizemos 1, fizemos 2, e aí o terceiro, aí na verdade, quando nós fizemos 3-2, a gente viu que poderia tentar alguma coisa, ou pelo menos levar para os pênaltis. E aí veio o 4º gol, aí foi motivo de muita festa. Então foi assim, na minha cabeça, tem até mais coisas de vestiário, tem mais coisas de banco de reserva, entendeu? Mas aquilo que eu vi e vivi que poderia mudar uma partida foram esses fatores. Esse time ficou marcado para você, né, Sidney? Ele contando essa história assim dá até arrepio, cara, porque é uma das primeiras lembranças que eu tenho de sentir calafrio no futebol, sabe? Aquela conquista na Mercosul. Eu sou de 92, né? Então, antes desses anos de 99, 2000, até o 98, né? Libertadores do Vasco, eu não tinha tanto entendimento assim, né? Muito pequeno, mas meu pai me ensinou a amar futebol e a amar o Vasco, né? E nesse momento da Mercosul foi muito assim, foi especial realmente. Eu ia até perguntar, né, sobre esse 4-3 que o Leandro chegou a comentar. Eu queria te fazer uma pergunta assim, futebol, mais do que um esporte para mim, futebol é emoção. O futebol ele é tão impactante na vida das pessoas hoje, ele tem toda a importância que tem no brasileiro hoje, porque ele transmite emoções totalmente íntimas do ser humano através de um esporte, né? Igual você tem a maior alegria da sua vida pelo futebol, você também tem uma das maiores tristezas, você pode pensar dessa forma. Você, por exemplo, quando vocês vão se lembrar, né, possivelmente na infância de vocês, alguém deve ter ido ao estádio com o pai, né? O primeiro momento de grande emoção que a gente lembra com o nosso pai, normalmente é vendo uma partida de futebol, né? É assistindo o time jogar, tendo a emoção de um título, a emoção do gol, né? Então, eu gosto muito dessa questão da emoção.
Nesse ponto, Euler, eu queria que você descrevesse para mim, você falou desse tom da humildade, né, na volta do vestiário, a emoção daquele 4-3 e mais uma pergunta dentro dessa, né, são duas perguntas. O Romário, ele sempre te elogiou muito como jogador, companheiro dele, por você dar muitas assistências e participar muito efetivamente dos gols dele. Qual era o sentimento de estar do lado desse cara, do Romário? E o que você sentiu naquele 4-3? Assim, em que momento da partida vocês pensaram assim, cara, agora vai. Agora a gente tem certeza que a gente vai levar esse negócio. Olha, quando eu falo que o cara que inventou regra de gol, esse cara nunca fez um gol na vida, é a mais pura verdade, porque não tem... E uma vitória, uma virada como essa, o Sidney, eu vou ser sincero para você, eu não tenho como descrever o tamanho da emoção, entendeu? Qual que foi a emoção? A virada? O fim? Levantar a taça? Ou chegar no aeroporto de Santos Dumont e lá de cima você vê um mar de vascaínos? Ou você subir no caminhão, entendeu? E ir até o São Januário com um mar de gente atrás de você e gritando. E chegar no São Januário, o estádio esperando. Então, são muitas emoções. E são coisas que não dá para descrever. E a forma que eu posso te dizer é gratidão, cara. É ser grato eternamente por o Vasco ter me dado a oportunidade de viver momentos como esse, que faz a memória da gente lembrar de coisas e se emocionar, entendeu? E contar história. E olha, você vê, nós estamos falando desse jogo, nós estamos falando desses momentos, e vai continuar falando, porque o futebol não vai proporcionar mais momentos como esse, futebol de hoje. Viradas como essa, não vai. Então, assim, para mim, cara, é algo maravilhoso. E posso igualar a emoção de jogar ao lado do Romário, porque foi um sonho e uma aposta minha. Eu recusei muitas propostas em 2000, até de jogar na Europa, para poder servir a seleção brasileira. E quando eu tive a proposta do Vasco da Gama, eu vi um dos meus sonhos também poder ser realizado, que é jogar ao lado do Romário. Eu nunca tive pretensão de ser artilheiro em equipe nenhuma, mas em todas as equipes que eu joguei, eu queria fazer o artilheiro do campeonato. Então, eu jogava em função da assistência para o centroavante, para que ele bote a bola para dentro e para que ele seja o artilheiro. Na medida do possível, eu fazia meus golzinhos, e fiz bastante, fiz 274 gols, né? Mas posso dizer que eu tenho 1000 assistências, e se tem o VAR naquela época, eu tinha 2000 assistências. Mas assim, foi uma aposta minha. Eu tinha comigo, eu vou estar do lado do Romário, é o meu sonho, vou realizar o meu sonho, e quero dar a bola para o Romário fazer gol, o Romário ser artilheiro. E ele já era artilheiro, e foi mais ainda, porque em 2001 ele foi o artilheiro do mundo, fez 72 gols. Foi o ano que ele fez mais gols, né, Euler? O ano que ele fez mais gols. Inclusive, ele atribui o fato de ter feito 1000 gols a você. Ele, numa entrevista, ele diz claramente que o responsável maior pelos 1000 gols foi o garçom Euler. E é isso, foi isso. É o que eu digo, foi uma aposta, porque eu recusei muitas propostas boas, melhores, mas eu tinha alguns sonhos para poder realizar ainda, e jogar no Vasco ao lado do Romário seria memorável para mim. Tinha comigo que essa dupla ia fazer história dentro do futebol brasileiro, assim como foi Assis e Oscar, assim como foi Paulo Henrique e Oséias, entendeu? Eu queria também fazer essa história. E, para mim, cara, veio o enzose dupla, porque em 2000, pelo Vasco da Gama, eu vou ser convocado para a seleção brasileira pela primeira vez e jogar como titular ao lado do Romário. Em um jogo Brasil e Venezuela que ganhamos de 6,
onde o Vasco da Gama fez os 6 gols, né? Eu fiz o primeiro, o Romário fez 4 e o Juninho Paulista fez 1. Era a base daquela seleção, né? Era maravilhoso. Eu me amarrava era o quarteto, né? O time do Vasco tá de amarelo, cara. Era muito bom. Então, cara, o quarteto foi convocado, né? O quarteto de ataque do Vasco, os dois Juninho, mais o Euler e o Romário, São né? Paulo, atuaram como titulares. Formou a dupla de ataque com o Miller, né? Jogou com o Miller. Os dois super, hiper rápidos, né? No Galo chegou a jogar com o Reinaldo. No Galo eu peguei o Reinaldo primeiro, Reinaldo. Isso. Eita, Reinaldo. Veio do Atlético Paranaense, né, Euler? Veio do Atlético Paranaense. Depois o Reinaldo Neguinho. Do Atlético Paranaense. No Vasco, você foi elogiado pelo Romário. Cara, que legado que você está deixando, hein? Eu li, inclusive, uma reportagem aí, você falando que estava preparando o Netinho do Vento também, para daqui a alguns anos aí. O que você pode dizer a respeito? Na verdade, o meu filho foi para a Espanha para jogar futebol, né? Ainda de menor de idade, por isso é que eu tive que ir para a Espanha, porque os pais têm que estar presentes. Mas foram 2 anos e depois ele... No meio daquela questão da pandemia, ele desanimou bastante, assim como muitos atletas, muitos meninos desanimaram. E ele nos chamou para conversar e disse que queria estudar, né, e fazer faculdade de administração e faculdade de teologia. Então ele voltou para o Brasil e não deu sequência, né? Mas eu tenho um sobrinho, e esse sim, ele está no Espanhol, na Espanha, saiu daqui com 8 anos para o Barcelona, teve uma punição de jogadores estrangeiros não poder estar na categoria de base, ele vai para o Espanhol, hoje com 17 anos já está na primeira equipe, na equipe B, desculpa, do Espanhol, e titular absoluto aí da Sub-17 da Espanha. Então, está muito bem, e optou por nacionalizar e ser convocado pela seleção da Espanha. Então, assim, embora ele ainda no futuro possa ainda escolher a seleção do Brasil. Tudo depende da análise que a seleção está fazendo de jogadores fora do Brasil. Então, assim, é isso aí, cara. Vamos ver se eu tenho certeza que ele vai conquistar aí o seu objetivo de jogar aí profissionalmente, ser um grande jogador do futebol mundial. Leandro, Oi, Euler. Você, como treinador, você pensa em treinar alguma equipe do futebol brasileiro? Se você recebesse alguma proposta que algum clube aceitaria? Em 2011 eu parei de jogar e recebi algumas propostas, inclusive do América, que eu parei no América, do América para ser dirigente. Mas a minha ideia era poder, durante 4, 5 anos, estar com a minha família e, nesse tempo, me preparar para o futuro, que era ser técnico, que é o meu sonho. E então fiz os cursos da CBF, né, acadêmico, nesse tempo de 5 anos. E também fiz curso de psicologia esportiva, fiz curso de periodização tática na Universidade de Viçosa. E no momento em que eu ia começar, que eu decidi, agora eu vou começar, surgiu essa questão de ir para a Espanha, por causa do meu filho. E aí eu fui para a Espanha, e na Espanha busquei a qualificação máxima aí de um técnico de futebol, que é a licença da UEFA. Me inscrevi na licença da UEFA B, fiz a licença da UEFA B, fiz a licença da UEFA A, e em julho, agora, eu terminei na Espanha a licença da UEFA Pro. Então, foram 4 anos de estudo, né, para tirar as licenças. Agora, a graduação é uma graduação máxima de um treinador. Em qualquer lugar, em qualquer competição, em qualquer categoria. Creio que aqui no Brasil, não sei quantos têm essa licença, mas eu volto aqui agora em agosto, eu chego aqui em agosto, no Brasil de volta, para poder dar começar a minha carreira. Porém, a ideia que eu quero, para mim, é um plano de carreira.
Então, eu entreguei tanto para o Atlético quanto para o América o meu plano de carreira e o meu plano de trabalho dentro do plano de carreira, tanto na equipe sub-20 quanto como auxiliar fixo, para que daqui uns 3 anos eu defina se eu realmente vou entrar ou se eu ainda vou aguardar um pouco mais a questão de entrar no futebol. E aí eu vou explicar o porquê. Muita gente até fala, mas aí você vai demorar muito, essas coisas todas. Mas como está o futebol hoje, é desanimador para os treinadores. E eu acredito que o futebol possa melhorar. E tem que melhorar, porque nós estamos muito atrasados. Nós estamos muito, mas é muito, léguas atrasados do futebol profissional. E a forma que tem de você melhorar teria que ser de cima para baixo, mas isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Então, algumas coisas precisam acontecer. E o primeiro fator a melhorar o futebol brasileiro é o clube empresa. Os clubes têm que virar empresa, entendeu? Para que seja mais profissional. Consequentemente, a Libra é necessário que o futebol brasileiro esteja, a primeira e a segunda divisão, esteja fora da CBF, fora da Rede Globo, para que o futebol do Brasil, as coisas possam começar a acontecer. Esses são fatores que eu acredito que daqui 3 anos possa acontecer. Entendeu? Possa acontecer. E aí sim, eu acredito que realmente as coisas vão ser mais profissionais. Então, a minha expectativa é essa. Por isso que eu entrego, tanto para o Atlético quanto para o América, esse meu plano de carreira. E aqui eu estou aguardando, né, as duas equipes para que eu possa ter essa oportunidade. O Cid quer fazer uma colocação, Leandro. O Cid quer fazer uma colocação aí para o Euler. Na verdade, tinha chamado aqui. Assim, pode ir. Não, é bem rapidinho. Eu achei interessante dar a resposta dele lá na minha pergunta, de como foi o sentimento, tanto de jogar com o Romário, quanto daquele 4-3 memorável da virada, né? E ele deu a melhor resposta possível que poderia ser dada, né? Aquele sentimento não se explica, só se sente. É isso que é o futebol. Né? Parabéns, Euler. Só deixar esse meu comentário aqui e te agradecer por tudo que você representa aí, o profissionalismo que você representa e por tanta dedicação durante a sua vida, mais uma vez agora para a carreira de treinador. Ninguém é muito bom antes de ser consistente. Você, na sua formação, tem se mantido cada vez mais consistente para desempenhar um melhor papel como treinador. Quero dizer, o Vasco está sem treinador ainda, hein? É verdade. Quem sabe? Um sub-20 primeiro, aí depois pegar um auxiliar fixo do clube, onde eu vou... eu tive fora, eu fui técnico do Safor Clube de Futebol, na cidade de Gandia, clube de competição regional, como se fosse o nosso estadual aqui, em 3 temporadas. Na minha primeira temporada, nós conquistamos o título e o acesso. Na segunda temporada, infelizmente, só a primeira liga e a Liga 1 e a Liga 2 que teve competição, e os demais não tiveram. E na terceira temporada, que terminou em maio, nós conquistamos o vice-campeonato. Então, eu tive essa experiência lá fora, entendeu? Com futebol espanhol, né? Onde, basicamente, nós estamos falando aí de quase 90% de todo um trabalho, inclusive de estudo, né, da licença, ela está em cima da tática. Né? A técnica, ela é um pouco deixada de lado, né? Diferentemente do futebol brasileiro, que a gente tem que trabalhar a parte técnica. Então, assim, eu quero chegar aqui e ver como que estão as coisas. Eu quero sentir o futebol brasileiro, agora como treinador, vendo de fora, estando ali ao lado, podendo tomar decisões, como treinador, como auxiliar fixo. Então, ou seja, eu quero viver isso um pouco mais para que eu, na hora que eu entrar, eu posso ter certeza que eu quero agregar muito ao futebol brasileiro, trazer muitas ideias e coisas que nós precisamos para melhorar o nosso futebol. Oi, Euler, a gente até estourou aqui o tempo contigo, mas eu não poderia deixar de fazer uma última pergunta para você,
que é o seguinte, a Copa do Mundo está batendo na porta, né? Estamos aí há 4 dias da abertura da Copa. E você a questão do que você foi convocado para a seleção brasileira em 2000, né, pela primeira vez, pelo técnico Candinho, né, que substituiu ali o Vanderlei Luxemburgo muito rápido, né? E depois você seguiu sendo convocado pelo Filipão, né, até pouco antes da Copa de 2002. Você sentiu bastante ao não ser convocado para a Copa da Coreia e do Japão, sendo que você vinha sendo convocado nos 2 últimos anos, até com uma certa frequência, né? Sim, eu fiquei realmente muito triste, chorei bastante a não convocação. Basicamente, meu nome era o nome certo. Eu fui para o último jogo Brasil e Portugal, lá em Lisboa. Fiz todos os exames, experimentei terno, fiz tudo, todas as coisas, e infelizmente o meu nome não estava lá. Talvez se fosse hoje, 26 convocados, com toda certeza eu estaria. Mas na época não eram 26. Hoje foi 9 atacantes, né? Dessa vez foi 9. Mas eu sou grato, cara, grato ao tempo que eu estive lá, grato ao Filipão, entendeu? Foi um baque para mim, não tem dúvida nenhuma, porque eu esperava a convocação do Filipão por tudo que nós vivimos dentro do Palmeiras, entendeu? Dentro da seleção brasileira, mas infelizmente não aconteceu. Qual o fator a gente não sabe, mas não guardo rancor, não guardo mágoa, pelo contrário. Meu amigo, um cara que eu tenho que admirar bastante por tudo aquilo que nós vivemos juntos, coisas boas e coisas ruins. Ô, Euler, temos alguns jogadores hoje em dia de alguma seleção que mais se assemelha a você, as suas características de jogo, no caso a velocidade, partindo 1 contra 1. E alguém que você olha e fala assim, pô, esse cara aí, ele me lembra eu, mais ou menos, né, lógico, guardado as devidas proporções, mas ele me traz lembranças do meu futebol. Não, na seleção nós não temos. No futebol brasileiro, no futebol mundial, eu considero muito a questão do Mané, o próprio Mbappé, entendeu? O Stanley também é um jogador que tem essa característica. No futebol brasileiro, somente o Dudu, com alguma particularidade do Dudu, ele... Também foi injustiçado. O Dudu, ele usa muito as jogadas para dentro. Eu sempre usava para fora. O Dudu gosta de finalizar muito mais do que da assistência. Eu gostava muito mais da assistência do que da finalização. Mas mais nada. No Brasil, nenhum, não vejo. E nem acompanho aí futebol de base, nem na base também tem mais esse jogador. Não quero mais isso. Como você viu a convocação aí da seleção brasileira? Você gostou ou achou que ficou faltando algum nome? Eu teria outros nomes, alguns nomes para ser convocado, como, por exemplo, eu ainda assim, como é que ele chama, gente? O volante do Flamengo, esqueci o nome, João Gomes? João Gomes. Eu levaria o João Gomes. E, sem dúvida nenhuma, eu levaria o Hendrick. Não tem dúvida nenhuma que eu levaria o Hendrick. Entendeu? Mas, no mais, cara, não tinha muita novidade, não. Tá? João Gomes e eu não entendi, não ouvi direito. O Hendrick, do Palmeiras? Hendrick. Ok. Eu acho que na próxima ele com certeza vai estar. 16 anos. E o Gabigol, Euler, você não acha que foi injusto ele não estar na lista dos 26? Não. Para, né? Se for para buscar um jogador centroavante para estar na seleção, o Pedro, para mim, inclusive o titular absoluto da seleção brasileira, na minha visão. Para mim, ele teria que ser o titular absoluto e com toda certeza. Com certeza. Nós teríamos um centroavante com quase as características do grande Careca. Não poderia levar o Gabigol e o Pedro, os dois juntos? Você acha que não? Na sua opinião? Eu levaria muito, eu preferia muito mais levar o Hendrick, um outro atacante, que é o Hendrick, do que o Gabigol. Uhum. Perfeito. Muito bem. O Euler, o filho do vento... Euler,
Bom, em nome do Papo de Trivela, em nome de toda a RCW TV, eu gostaria muito de agradecer a sua participação aqui no nosso programa. Foi um prazer receber você aqui, conversar sobre sua carreira, sobre os seus projetos, né, agora como treinador. Aproveito para desejar toda a sorte para você, né, nos seus projetos, seja como também em outro no futebol, para a sua família, que inclusive tem esportistas da sua família, né, o seu filho, sua filha. E aqui deixo o espaço aberto para as suas considerações finais. Eu só tenho que agradecer, cara, porque é o que eu sempre falo. São momentos como esse aí que nos faz relembrar de coisas que é memorável, muito memorável para todo atleta, todo jogador que tem realmente sentimentos dessa época, né? Porque essa época se jogava muito mais com sentimento, muito mais com coração, né? Então, assim, eu tenho que agradecer muito a todos vocês, muito obrigado por esse momento, esse tempo. Estou sempre à disposição. E é isso aí. Com toda certeza, vou continuar aí no mundo da bola. Nós vamos estar nos vendo aí em breve, até mesmo pessoalmente, se Deus quiser. Obrigado a todos aí, aos ouvintes. Valeu. Valeu mesmo. Perfeito, Euler. Grande abraço. Euler. Grande sucesso para você. Tudo de bom, Euler. Muito obrigado. Sucesso, amigão. Sucesso. Craque, ídolo e, acima de tudo, serviço do futebol a serviço de Deus. Com certeza. É bom, né, a gente conversar com um cara participação bacana, que né? deixou um legado, né? Deixou uma história de vida. Só agrega, né? Só agrega do lado positivo aqui para. Hoje nós vivemos um país em que o cara começa a aparecer, às vezes se acha acima do bem e do mal. Aí a gente pega um cara que tem uma história, um legado, que passou por vários clubes, por várias situações, jogou na seleção brasileira e continua sendo esse exemplo aí, né, para muita gente que está começando hoje. Parabéns, Leandro. Para quem está começando agora, né, Trombini? Sandália da humildade, né? Para quem está começando.